Abra sua Bíblia no livro de... Aliás, eu vou fazer algumas leituras com você. Você vai deixar sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí, você vai deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 13. E eu vou fazer outras leituras junto com você. Hoje nós damos início ao propósito dos 52 dias. O propósito dos 52 dias, eu tenho dito que ele nunca chegou no momento tão oportuno como agora. Numa hora tão oportuna como esta. Por quê, bispo? Porque nós estamos vendo um verdadeiro caos. O país está um caos. A economia do país está um caos. A vida dos trabalhadores está um caos. Consequentemente, um problema que chama um outro problema, as famílias. Um abismo vai chamando um outro abismo. Problema vai chamando problema. E infelizmente, tudo vai se tornando em ruínas. A vida das pessoas. E Deus levantou esse trabalho, todos os anos nós realizamos ele. Inclusive, para quem não lembra do ano passado, o ano passado foi um verdadeiro mover do poder de Deus. O ano passado teve dias, cada reunião que eu colhi, às vezes, em 3, 4 reuniões, no dia, tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 testemunhos numa reunião. O ano passado havia pessoas que vinham pela manhã, quando chegava à tarde já estava testemunhando, porque nós entramos com muita força, nós entramos com muito espírito, para mover o poder de Deus em nosso favor, porque o reino de Deus não é como o reino humano, o reino de Deus não há limitações, e o reino de Deus, como sempre orientamos, é onde Deus tem o seu governo, aonde Deus governa. Se Deus governa a sua vida, se Deus governa a sua casa, se Deus governa a tua família, você está no reino de Deus. E no reino de Deus, não é esse caos que nós estamos vendo aí. Amém? Eu quero falar algumas coisas importantes. Muitas pessoas, infelizmente, estão muito aquém do que deveriam estar, porque não tem algo chamado espírito finalizador. O que é o espírito finalizador? Você não precisa ser muito ou ter muito para começar algo, mas você precisa ser muito para terminar algo que começou. É diferente. A maior parte das pessoas sempre começa algo, mas nunca conclui esse algo que começou. E esse é o grande problema, é a grande frustração na vida de muitos. Não há um espírito finalizador. Não há um espírito como houve na vida de Neemias, como houve na vida de Abraão, como houve na vida de Jesus, um espírito finalizador. Começa e termina aquilo que começou. Começa algo que Deus colocou no coração e vai até o fim. Esse é o grande problema. Um sonho, para ser realizado, porque Deus coloca um sonho, mas um sonho para ser realizado precisa muita oração, precisa muita ocupação, muita força, obras, muito sacrifício, para que ele seja realizado, para que ele seja materializado. Está entendendo? Eu descrevo a vida de muitos aqui em poucas palavras. Não é que Deus não tinha um propósito grande, tinha e tem. Mas o que acontece, infelizmente, na vida de muitas pessoas, é que a semente é colocada
e não segue no curso certo. A semente é colocada, primeira coisa, deixa eu colocar algumas coisas aqui, coloca aí por favor. Diga comigo, e depois disso, derramarei do meu espírito. Pode sentar os obreiros. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Diga comigo, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Diga comigo em voz alta, por favor, versão amplificada. Diz assim: pois um sonho, diga comigo, vem com muita ocupação. Leia ali, por favor. Esse é o grande problema. Ninguém está disposto a esse esforço doloroso e o sonho nunca é materializado. Um sonho vem, Deus coloca o sonho, então para a realização desse sonho necessita muitas ocupações e um esforço doloroso. Um esforço doloroso. Um esforço doloroso. Porque não é fácil. Não é fácil porque nós sabemos que um sonho, ele é como um filho sendo gerado dentro de nós. Quando você concebe, o significado da palavra é conceber, é acreditar. Quando você concebe, acontecem muitas coisas. Você concebe, a semente é colocada dentro de você, e logo que essa semente é colocada, se você não tiver um cuidado muito grande, nas primeiras semanas, você aborta. Vou repetir. Se você não tiver um cuidado muito grande, nas primeiras semanas você aborta. Você aborta, como sempre falamos, vem problemas de todas as naturezas, de todas as formas. Tem gente que a mulher quando fica grávida, tem mulher que acha que vai morrer. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Então, para ficar melhor, quais mulheres que quando ficou grávida passou mal demais? Levanta a mão, por favor. Levanta bem alto, por favor. Bem alto, olha aí. Passou muito mal. Enjoo, vômito, outros problemas mais graves. E aí, esse sonho vai crescendo, vai gerando, vai crescendo dentro de você, vai crescendo dentro de você, e a pior parte é quando você vai dar a luz a ele. Um sonho é como um filho. Um sonho é como um filho. Se você não cuidar, se você não se ocupar com as coisas certas, se você não fizer sacrifícios, você nunca vai dar a luz a esse sonho. Porque muitas pessoas, há trabalhadores que não sonham e sonhadores que não trabalham. Há trabalhadores que não sonham e não saem do lugar. E há também sonhadores que nada fazem ou não trabalham. Ficou do mesmo tamanho. Porque para a realização de um sonho é muito trabalho. Deus coloca o sonho e são muitas ocupações. Ocupações necessárias, úteis, que traz realmente o resultado. Então, há trabalhadores que não sonham e sonhadores que não trabalham. Nunca se realiza, nunca se materializa.
Porque quando Deus coloca um sonho, requer muito sacrifício, muita perseverança. Palpiteiro tem demais, realizadores pouco. Estou certo ou errado? Gente que acha, gente que não sei o que, são demais, mas realizadores muito poucos. E aí é que está a diferença. Diga comigo: pois um sonho vem com muita ocupação e esforço doloroso. Passa. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Encerrei a carreira e guardei a fé. O que Deus colocou dentro dele para realizar, ele foi até o final e não parou. Passa. Jesus: eu te glorifiquei na terra, diga comigo, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Senhor, eu te honrei na terra, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus começou e concluiu. Foi fácil? Não, foi terrível, mas ele perseverou e foi até o final, e por isso é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Jesus, o vencedor, o Jesus vencedor que nós conhecemos. Vamos lá, Gênesis 13, onde eu pedi para você abrir, começando aqui rapidamente. Vou tentar fazer uma leitura vou tentar encerrar para dar tempo para que a gente leia tudo que nós... Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita; se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão, diga comigo, Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: diga comigo, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Olha que coisa, eu quero fazer algumas observações rápidas e que você preste atenção. Quando Deus fez o chamado a Abraão, Deus chamou Abraão para essa grande obra, para esse grande projeto. Deus deu um sonho a Abraão, deu um sonho que parecia ser impossível de acontecer, em função da sua idade, em função de tudo que ele já vinha vivendo, mas ele creu, ele acreditou naquilo, teve uma coragem absurda de, aos 75 anos de idade, crer em Deus e sair na direção que Deus havia dado. Seu sobrinho Ló acompanhou, veio junto, seu pai veio, acompanhou, a família veio, acompanhou e etc, mas chegou a um certo ponto, pararam no meio do caminho. Outro dia nós pregamos sobre isso. O que eles fizeram? Pararam no meio do caminho, e ali ficaram. O pai de Abraão parou, ficou no meio do caminho. Depois, aqui um pouco à frente, seu sobrinho Ló começa a haver uma desavença entre os pastores, uma discussão entre os pastores.
Viver algo novo não é fácil, você precisa de apoio, você quer o apoio das pessoas, você quer o apoio da família, mas a família não está no mesmo espírito, as pessoas não estão no mesmo espírito, aí você sai naquele projeto, as pessoas vão parando no meio do caminho, aqueles que deveriam estar te apoiando vão parando no meio do caminho, aqueles que deveriam estar junto com você, nós vamos viver esse algo novo, nós vamos tomar posse de tudo, toda essa glória que Deus tem nos prometido, as pessoas vão parando no meio do caminho, mas Abraão não parou. Nessa separação, ele poderia ter, nessa situação entre ele e o sobrinho, ele poderia ter dito assim: o chamado é comigo, por favor, segue esse caminho aqui, ó. Deus me chamou. Não, ele não fez isso. Ele disse: olha, está toda a terra diante de você, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para frente, eu vou para trás. Ló levantou rapidamente, Ló, que não era espiritual, levantou os seus olhos rapidamente, olhou o melhor lado, a melhor terra, aonde parecia mais fértil, mais produtivo, e escolheu lá, e foi. Certamente nesse momento, Abraão poderia estar pensando assim: poxa vida, saí, tem um grande desafio pela frente, Deus me fez uma promessa grande, mas não é fácil, porque essa promessa não é fácil acreditar que ela possa se concretizar, que ela possa se materializar. Meu pai parou no caminho, minha família parou no meu caminho, agora o meu sobrinho, que estava junto comigo também, né? Então estamos nos separando. Para piorar, ele escolhe o melhor lado, ele escolhe a melhor terra, e aí o Senhor chega assim: Abraão. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele: de onde você está? É mais ou menos assim, fica olhando para Ló não, e para o lado que Ló está indo, viu? Não fica preocupado que Ló escolheu a melhor parte, ou que agora você está sozinho, está sem apoio. Não fica não, ó. De onde você está? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está, diga comigo, vendo, não era dele, vendo darei a você e a sua descendência para sempre, mas tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra, diga comigo, percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado para outro, diga: porque eu a darei a você. Não fica aí se lamentando, não fica aí olhando para o que não deveria ter acontecido, não fica aí olhando para onde teu sobrinho foi, que o teu pai parou, ou que pelo desafio que você tem aí à frente a enfrentar. Levanta, percorre a terra de alto a baixo, pisa nela, toma posse dela, porque eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. Amém? Não fica olhando para onde não deve, vai agir, segue, para tomar posse daquilo que eu prometi a você. Requer esforços dolorosos, sacrifício, segue. Fica se lamentando não, fica olhando para a dificuldade não, siga e confia, acredite. Tira os teus olhos de onde você está, olhe para aquilo que eu tenho para dar a você, aquilo que eu tenho prometido a você. Não fica olhando para os seus problemas, não fica olhando para a dificuldade, não fica olhando que a sua mulher não pode gerar filho, não fica olhando que você não tem ainda o que eu estou prometendo e parece ser tão difícil acontecer. Não fica olhando. Olhe, levanta teus olhos e olhe para o que edifica. Vai agora, sai do teu lugar e pisa na terra. Pisa, percorra ela, percorra de alto a baixo, de leste a oeste, e eu estou dando a você. Amém? Um pouco mais à frente, vamos lá. No 15, depois o Senhor volta novamente. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, diga comigo, numa visão. Sonhos, visão, sonhos, visão, sonhos, visão. Deus coloca sonhos, Deus nos dá visões. Deus coloca sonhos, Deus nos dá visões. Deus fala conosco. Muitas vezes, se a pessoa não for espiritual, ela não consegue nem entender Deus falando com ela. Deus está falando e a pessoa não consegue entender. Aí, numa visão, o Senhor disse assim, diga comigo, não tenha medo, Abraão. Por que o Deus falaria isso a uma pessoa?
Se alguém virasse, se você não está com medo de alguma coisa, e alguém chega para você e fala, não, não tenha medo. Ah, mas quem disse que eu estou com medo? Você não responderia assim? Sim ou não? Fique em paz, não estou com medo. Não, não estou com medo de nada não. Porque o Senhor captou alguma coisa aqui. O Senhor captou alguma coisa no coração dele. Então o Senhor vem e diz, não tenha medo, Abraão. Diga comigo, eu sou o seu escudo. Escudo é o quê? Eu sou a tua proteção. Eu sou a tua proteção. E mais, diga comigo, grande será a sua recompensa. Olha, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum? Diga comigo, um servo na minha casa será o meu herdeiro. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que o Senhor tem para mim é isso. Eu acho que eu já estou conformado que o meu herdeiro vai ser o meu servo. Eu já estou conformado que o Senhor até prometeu, mas eu não estou entendendo muito bem, talvez seja assim. Então talvez seja o meu servo. Esse será o meu herdeiro. Tá bom, eu tomo posse disso. Talvez não seja para mim aquilo que eu tanto sonhei. Talvez não seja o que o Senhor tem para mim, ou tenha passado da hora aquilo que eu tanto sonhei. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Diga comigo, seu herdeiro não será esse. Pô, está conformado com esse resultado? Não é esse não. O teu sonho, aquele sonho que eu coloquei dentro de você não é esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. É como eu prometi. Amém, pessoal? Só que ele não desistiu, ele não parou no meio do caminho, ele não fez corpo mole. Ele perseguiu aquele sonho, ele fez esforços, sacrifícios rigorosos. É isso que você precisa entender. O que acontece, gente? O que acontece é que muitas vezes Deus fala, Deus faz promessas, mas muitos não se ocupam com as ocupações certas e não estão dispostos a fazer sacrifícios rigorosos, esforços rigorosos. E aí só fica um sonho. Esse é o problema. Aí tem trabalhadores que não sonham, acho que não é para mim, acho que Deus não tem isso para mim, então não sonha, segue, só faz. E tem pessoas que vivem sonhando, mas não trabalham. E quando eu falo trabalho, eu estou falando de atitude, de esforço. Sonham muito, mas não fazem os sacrifícios necessários, os esforços necessários. Por quê? Porque dá trabalho. Tem momento que você vai estar sozinho, tem momento que você não tem apoio, tem momento que você está cansado, tem momento que o teu espírito ele está abatido, há momento que o teu corpo está fadigado, você não quer fazer nada, há momento que você está estafado, o teu emocional está alterado, você está com vontade de chutar tudo para o alto. Não é fácil. Quando você deveria ter o apoio das pessoas que estão do seu lado, você só encontra a pessoa para sugar a tua energia, para te tirar do foco. Quantos problemas você enfrenta em casa, enfrenta o casal, um não entende o outro, e um vai sugando as energias do outro, o filho não é tão espiritual, vai matando o espírito dos pais, e vai criando aquela situação, aquele desgaste que a pessoa, ele diz, não está pagando a pena, acho que não é para mim, e aborta. Para de se envolver com as coisas que vai trazer realmente a materialização dos sonhos, e começa a se envolver somente com coisas que não vai gerar resultado algum na vida dela. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? A pessoa começa a se envolver só com aqueles problemas,
Você percebeu que Deus não deixou nem Abraão, e daqui a pouco nós vamos ver Neemias, não deixou ele se envolver com coisinhas menores? Fica aí olhando, não fica discutindo aí, não fica com coisa com família, discutindo com família por causa disso, por causa daquilo, não fica olhando. Imediatamente quando separou ali a situação com Ló, o Senhor falou: levanta teus olhos, olha lá, para leste, norte, sul, leste, oeste, olha para todos os lados, agora vai lá e pisa, agora sai daqui também, vai lá e pisa, porque tudo isso eu darei a você e a sua descendência. Depois, na hora que ele estava lá dentro da tenda, certamente com medo, será que vai acontecer? Será? O Senhor falou: sai para fora, sai da tenda, olha para o alto, está vendo? Olha lá, está vendo essa grandeza? Está vendo as estrelas? Está vendo? Se você puder contar, assim será a tua descendência. Sai desse mundinho, sai desse lugarzinho que você está, olha para a grandeza que eu tenho para você. Não fique envolvido com coisas menores, não fica aí dentro da tenda alimentando um espírito que não deve. Vá, que eu quero realizar na tua vida, siga, grande será a tua recompensa. Não tenha medo, grande será a tua recompensa. Amém? O problema é que muitas vezes Deus fala e motiva. Deus falava com Abraão e motivava Abraão, Abraão seguia. O problema é que muitas vezes Deus fala e nada muda dentro de alguns. Bispo, mas Deus falava com Abraão. Recentemente nós pregamos que quando Deus confirmou a promessa, confirmou através de 3 homens. Através de 3 homens, era 3 anjos, mas estava na figura humana. 3 homens. E ele teve discernimento que aqueles homens eram anjos, falando com ele, que Deus estava usando aquelas bocas para falar com ele. Amém, pessoal? Não é fácil, por isso muitas pessoas abortam seus sonhos. Por isso muitas pessoas acabam se envolvendo tanto com coisas menores e abortando aquilo que vai trazer a materialização do seu sonho. E a pessoa está envolvida só com coisas menores, só com probleminhas, situações, quando deveria tirar os olhos. Está aqui, o problema está aqui, mas não foca nele, coloca o teu foco na direção certa. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu. Uma visão estrelar. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Diga comigo: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado ou imputado, diga comigo, como justiça. Por quê? Porque ele creu. Porque ele creu, ele não perdeu o foco, ele não parou. Ele não foi aquele trabalhador que não, o sonhador que não trabalha. Viu? Que não faz o sacrifício necessário. Porque todo sonho requer um sacrifício. E nós temos que estar disposto a pagar o preço que o nosso sonho custa. Se você não estiver disposto a pagar o preço que o teu sonho, o custo do teu sonho, você não vai chegar lá nunca. E aí você vai ficar como vítima. Você vai se passar por: Deus não olha para mim, que Deus não olha para você, ou Deus está esperando você ter as atitudes corretas. Você realmente se esforçar mais. Você pagar um preço maior, se ocupar, fazer as ocupações certas, porque um sonho requer muitas ocupações, e ocupações certas, e um sacrifício, um esforço rigoroso. Quando eu falei do filho aqui, às vezes tem pessoas que falam: não é possível, né? Se nós formos voltar à história da gravidez, muitas pessoas falariam assim: essa gravidez não é de Deus, não é possível, essa gravidez não é de Deus, esse negócio está quase me matando. É verdade ou não é? Tanto mal-estar, tem gente que é internado, tem gente que é internado, continua 1, 2, 3 vezes, ou mais. É enjoo, é mal-estar, é o risco de perder, de abortar. Há momento que parece que vai perder, que vai abortar, mas segue
E vai até o final. Quando está prestes a dar a luz, aí parece que é pior, fica pior. Entra as contrações. Mas quando nasce, esse filho é um sonho. Esse filho é um grande sonho. E um grande sonho, ele nasce e ele cresce. E é para a vida. Amém? Espírito finalizador. Você tem espírito finalizador? E seja sincero. Não, bispo, eu não tenho um espírito finalizador. Eu começo tudo com muita empolgação, mas eu sempre perco força na caminhada. Sempre as situações me tiram do foco. Eu me envolvo com tantos problemas, com tantas ocupações, mas não com as ocupações certas. Eu quero mostrar a você que as pessoas que viveram grandes experiências, lembrando que tanto Abraão como Neemias, que nós já vamos entrar, foi Deus que colocou dentro deles. E quando Deus coloca, é porque Deus quer e vai dar condições de materializar, de realizar. Está entendendo? Só que nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder força. Nós não podemos nos envolver com coisas menores, com coisas domésticas. Olha, tantas situações domésticas que Abraão teve para se envolver. E vai tirando o foco, vai perdendo força. E depois você fica frustrado e não vive aquilo que gostaria. As pessoas que estão ao seu redor acabam não respeitando a sua fé. Porque às vezes as próprias pessoas que são usadas para poder te parar no meio do caminho são os mesmos que vão te cobrar depois e vão te criticar. Mas você fala tanto, você vai, você busca, você fala de um Deus e cadê? São eles mesmos que vão te cobrar. São eles mesmos. Por isso que nós devemos manter o nosso foco na direção certa. Porque o respeito vem daí. O respeito vem quando as pessoas veem os avanços, as realizações, as restaurações acontecendo. Vamos lá. Vamos para Neemias 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restauram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram, diga comigo, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. E quero fazer essa observação e deixar isso muito claro a você. Quero fazer e deixar isso bem claro a você, que esses aqui que estavam em grande sofrimento e muita humilhação, não são os pagãos, são o povo de Deus. Por quê? Infelizmente, mais uma vez fizeram o que Deus reprova, quando nós não estamos vivendo aquela fé que o Senhor nos direcionou, que o Senhor tem nos impulsionado. Infelizmente ela é fraca e ela não tem poder para manter aquilo que Deus nos deu. Aí, alguns, quando diz, aqueles que sobreviveram, porque uns morreram, e estão lá, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Diga comigo, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ou seja, estava tudo em ruínas.
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. Diga comigo, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam, e obedece os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos à oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Quando Deus fez com que essas informações chegasse a Neemias, como estava o povo de Deus, como estava os seus irmãos, como estava Jerusalém, a sua cidade, quando fez com que chegasse isso a Neemias, chegou com um propósito. Deus fez que chegasse a ele com um propósito. Neemias estava distante, já morando em um local distante, não estava com a vida derrotada, não estava com a vida um caos, não estava com a vida em ruínas, mas tinha um objetivo. Na vida do povo era restauração, na vida de Neemias era, diga comigo, promoção. Na vida do povo era restauração, na vida de Neemias era promoção. Se tratava de promoção. Ele realizar um propósito de Deus, ele realizar a grande obra de Deus e ser promovido através dela. Ele não sabia o que ele ia fazer, ele não sabia quais seriam as atitudes, os primeiros passos. Ele começou fazendo a coisa certa. Diga comigo, orando e jejuando. Orando e jejuando. Todo o direcionamento, tudo o que ele precisava para realizar aquela obra, para aquela restauração, viria da oração e do jejum. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Uma coisa importante que falta em muitas pessoas é o senso de realidade. Muitas pessoas sempre tá fazendo muito aquém do que deveria e às vezes fica assim diante de Deus: eu tenho feito tudo certinho, não sei porque Deus não me responde. Sabe que não tem? Sabe que tem feito muito aquém. Se estivesse fazendo tudo certinho, talvez estaria muito além, vivendo coisas muito maiores. E Neemias teve esse senso, por mais que ele estava vivendo ali, ele disse: olha, Senhor, nós agimos de forma corrupta, vergonhosa. Ele estava longe, mas ele estava se incluindo. Quer dizer, o erro não está no Senhor, a falha não está no Senhor. Nós erramos, nós falhamos, nós erramos, nós cometemos, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, Senhor. Nós não temos feito aquilo que nós deveríamos ter feito, nós não obedecemos como nós deveríamos, nós não te buscamos como deveríamos buscar. É o que ele está dizendo. Volta ao versículo anterior. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, o pecado está em nós, a falha está em nós, a falha não está no Senhor. Ele não estava culpando a Deus: mas por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que toda essa destruição? Por que toda essa humilhação? Não, Senhor, eu confesso que eu não tenho agido da maneira correta, confesso que nós não temos feito o que o Senhor aprova, o que o Senhor se agrada. Nós confessamos, Senhor. Amém, pessoal? Não há questionamentos, e sim um coração quebrantado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos e os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora
do que disseste a Moisés teu servo. Diga comigo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E é o que aconteceu com o povo. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O Senhor lembra do que o Senhor prometeu, o que o Senhor disse. Mesmo que se o teu povo for infiel, o Senhor os deixará, mas se eles se voltarem ao Senhor, o Senhor os ouvirá, o Senhor os trará de volta, o Senhor os reunirá. Amém, pessoal? Você vê, ó, ele falou da forma certa: se vocês forem infiéis, eu os deixarei. Mas se eles se voltarem para ti, o Senhor disse que os receberia, os reuniria, ainda que estivessem distantes, espalhados pelas nações, o Senhor os traria. Não é ficar de cabeça baixa: Senhor, eu pequei, eu falhei, mas, meu Deus, está aqui. O Senhor não ouve a pecador, eu sei que eu tenho errado, eu tenho falhado, mas também, meu Deus, Senhor, quando há arrependimento, quando a gente se humilha, quando quebranta o coração, ó meu Deus, o Senhor disse que nos ouviria, o Senhor disse que nos resgataria, nos tiraria da vergonha, da humilhação. Eu não tenho feito, mas agora eu vou fazer. Eu não tenho buscado como deveria, mas agora eu vou buscar. Estes são os teus servos e o teu povo. Tu os resgataste com grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, diga comigo, nessa época eu era copeiro do rei. Olha, você vê, ele não sabia. Quando chegou toda aquela situação, aquele caos, né, ele ficou sabendo da destruição, estava tudo arruinado, tudo, o povo humilhado, derrotado. Ele se pôs em oração, foi orar, foi jejuar, foi buscar a Deus o que fazer. Deus já colocou no coração dele algo especial. Deus colocou no coração dele o momento certo para que ele chegasse diante do rei e falasse com o rei, pedisse ao rei não só a oportunidade para ir lá e realizar essa grande obra, porque Deus colocou no coração dele. A obra que Deus faz é bem feita, a obra que Deus faz, operando Deus, quem impedirá. Ele sabia que ele precisava da autorização do rei, ele precisava do apoio do rei, ele precisava de recursos. Não foi fácil, ele teve medo. Tem o versículo, segue a leitura aqui, por favor. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Isso aqui é o testemunho de Neemias, viu? Esse é o testemunho de Neemias. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Diga comigo, com muito medo. Por que com muito medo? Porque a função que ele exercia, ele jamais poderia se apresentar diante do rei com um semblante triste, com a face triste, abatido. Ele sempre tinha que estar sorridente, de bom humor, sempre de cabeça erguida. Então ele queria fazer um pedido, ele não estava feliz, ele estava com o coração, porque Deus colocou no coração dele de realizar aquela grande obra, e ele precisava tomar atitudes importantes. E mesmo com medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre: como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Diga comigo: então orei ao Deus dos céus.
E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, diga comigo, a seguir, acrescentei. Ele já estava com medo, mas já começou a falar, e já começou, o Espírito impulsionou, já tinha tocado o coração do rei, porque ele já estava em oração, ele já estava em jejum, ele já estava buscando a aprovação de Deus para realizar tudo aquilo. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Diga comigo, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Diga comigo, o rei atendeu os meus pedidos, porque o primeiro sim que você precisa não é do homem, o primeiro sim que você precisa é de Deus. O primeiro sim que você precisa não é do homem, é de Deus. Está entendendo? O coração dos reis são como os rios, que está na direção que Deus determina, é a que ele vai seguir. O coração dos homens são como os rios, e Deus é que determina na direção que ele vai correr. Por isso eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar em Deus. E tudo isso nós estamos vendo. Foi uma obra fácil? Não. Onde eu quero me focar? Quanto tempo estava em ruínas? Quanto tempo estava esse caos? Quanto? Eu paro para pensar. Mais de um século. Cerca de 120 anos. Por que não mudou antes? Será que outros tentaram? Será que alguém se levantou com o espírito de Neemias? Será que alguém se levantou com a força de Neemias? Com a determinação de Neemias? Eu quero dizer que você pode ser um cristão e ficar anos e mais anos a situação do mesmo jeito, se as atitudes forem as mesmas. Se a fé for a mesma, as atitudes forem as mesmas, os resultados serão os mesmos. Por isso que nós não podemos ficar parados e estagnados esperando que algo melhore, sem que nós, como a palavra do sonho, sem que nós possamos fazer as ocupações certas, e estar disposto a um sacrifício, a atitudes, a um esforço rigoroso. Esforço rigoroso. Esforço rigoroso. Não adianta você vir à igreja em nenhuma outra igreja e vier uma palavra forte, você tem um arrepio aí no seu lugar e diz: oh glória, que palavra forte, e não mudar nada, porque não vai mudar nada, é só emoção. Tem gente que vive de arrepio, e talvez você poderia nesse arrepio entender que esse arrepio, essa palavra que Deus deu a você, essa confirmação que Deus deu a você, na verdade Ele está te dando unção para você fazer, e não simplesmente para sentir. Ele está te dando unção para fazer e não só para sentir, porque gente de sentimento é o que não falta. Tem gente que vê luz, tem gente que vê anjo, vê vagalume, vê graveto, vê não sei o que, tem visão tudo quanto é jeito, mas não faz nada.
Verdade ou não é? Sim ou não? Mas um pouco vai para o Bezerra de Menezes. De verdade. Desculpa a sinceridade. Desculpa a sinceridade. Porque vê até o que não deveria ver, vê. Aprende a ver demais. E nós precisamos entender o seguinte, que a unção que Deus derrama sobre nós, a unção que Deus derrama sobre nós é para ir, é para realizar, é para fazer. Tudo há um propósito. Orar é importante? Orar é importante. Mas se Neemias ficasse só orando ali, teria restaurado? Sim ou não? Orar é importante, tudo começou com a oração. Mas a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se ele tivesse ficado só com oração e não tivesse tido as atitudes, foi uma sucessão de atitudes. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Senhor, me dê a direção que eu preciso fazer, me dê a direção, me dê, Senhor, eu não sei por onde começar, eu estou com o meu coração triste, eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais esse caos, eu não aceito, meu Deus, a minha terra, o meu povo em ruínas, passando por tanta vergonha, os muros no chão, inimigo entra a hora que quer, inimigo penetra a hora que quer, saqueia a hora que quer, eu não aceito mais, o que eu devo fazer? Certamente o Espírito Santo deu a direção a ele em oração, em jejum, ele chegaria um momento certo, a oportunidade certa, ele chegaria diante do rei e ele diria ao rei pelo Espírito aquilo que ele precisava. Deus tocaria o coração do rei, o primeiro sim já havia sido dado, que era o sim de Deus, então ele falaria com o rei chega, pergunta para ele, por que você está triste? O que está acontecendo? Você está doente? Não estou doente não. E aí ele conta ao rei, pede ao rei, se for do agrado do Senhor, permita que eu vá restaurar, que eu mude essa situação. O rei disse, quanto tempo você leva para fazer isso? Eu levo um certo tempo, mas tem uma coisa, eu preciso do apoio do Senhor, eu preciso de gente comigo, eu preciso que o Senhor me dê cartas para eu passar pelo Trans-Eufrates, eu preciso que o Senhor me dê carta para que eu vá ao responsável da floresta e ele me ceda madeira para realizar essa obra, permita que eu faça tudo isso. E o Senhor foi. E aí ele tinha que viajar com tudo isso, chegar lá, pegar um povo humilhado, a cidade em ruínas, né? Um povo derrotado, espiritualmente, diga comigo, espiritualmente, morto, porque o que ele estava vivendo só estava refletindo fora. O que ele estava vivendo dentro só estava refletindo fora. Vou repetir, o que eles estavam vivendo dentro só estava refletindo fora. Eles estavam mortos espiritualmente e ele tinha que levantar o espírito daquele povo, uma coisa que não foi fácil. Passa, por favor. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia, diga comigo, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Quem colocou no coração dele? Quem colocou no coração dele? Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus tinha posto no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Olha, estava um caos. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Fez uma inspeção geral, analisou tudo que precisava fazer. Não falou com ninguém, não comentou com ninguém, só saiu para fazer, avaliar tudo que precisava ser feito. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, diga comigo, veja a situação terrível em que estamos.
Diga comigo: Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Diga comigo em voz alta: venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Diga: para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Chegou para o povo e disse: gente, olha a situação que nós estamos, olha o caos, olha, está tudo em ruínas. Venha, vamos nos levantar, vamos restaurar, reedificar os muros, vamos sair dessa humilhação. Será que o Espírito não está nos usando para dizer isso a você hoje? Vamos lutar. Não se conforma com essa situação, não. Não acha que as coisas naturais... Você acha que alguém que está vivendo uma situação há 100 anos já não está mais do que conformado com ela? Sim ou não? É isso mesmo, isso aí, o que tinha para mudar já tinha que ter sido mudado. Acho que é o que Deus tem para nós. Acho que Deus não nos ouve mais, Deus nos abandonou. Acho que... Ficou 120 anos. Ficou 120 anos esse caos. E não era a vontade de Deus, não era o propósito de Deus. Além de tudo que nós falamos de Neemias, agora ele tinha que convencer o povo a sair daquela situação. Que aquela não era a situação, não era o que Deus tinha para eles. Não é isso que Deus tem para vocês. Vamos reconstruir. Olha a situação terrível que estamos. Como muitos devem olhar um para o outro e dizer assim, olhar para si mesmo, ou muitos conversar, e casais, família conversar, olha a situação terrível que estamos, olha o caos que estamos, vamos reconstruir, vamos nos levantar, vamos dar a volta por cima. Deus não tem isso para nós, Deus não tem essa vida humilhante, essa vida derrotada para nós, Deus não tem esse caos para nós, vamos lutar. Quando ele falou isso para o povo, houve aqueles que pegaram o Espírito, se levantaram e disseram: não, vamos reconstruir. Houve aqueles que só se levantou para atrapalhar. Não sei se você prestou atenção na leitura, que um grande desafio que Neemias poderia enfrentar, porque lá tinha nobres, lá tinha autoridades, e muitos poderiam virar e dizer assim: o que esse copeiro, o que ele quer aqui? O que esse pé rapado chegou para fazer aqui? Porque lá tinha nobres, lá tinha autoridades que não faziam nada, viu? Lá tinha poderosos que não faziam nada. Ele poderia ter dito, ou muitos poderiam ter dito: poxa, se gente com poder, com autoridade não fez, o que esse cara... Você vê quando a pessoa é impulsionada pelo Espírito, ele caminha pelo Espírito, ele crê, ele sabe que Deus é com ele, ele sabe que Deus, o que Deus colocou no coração dele é algo grande e Deus vai cumprir. Amém? Também eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito, e eles disseram: sim, diga comigo, sim, vamos começar a reconstrução. Diga comigo: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Que bom projeto é esse? O bom projeto da reconstrução da vida deles, que o muro era só um detalhe, viu? O muro era só um detalhe, porque a vida deles estava em ruínas, miseráveis, derrotados, sem domínio, sem proteção alguma. Os inimigos, a hora que queriam, entravam, saqueavam, humilhavam as suas famílias. Estava um caos. Inclusive o despertamento que Neemias deu foi dizendo assim: lute pelas vossas casas, lute pelos vossos filhos, lute pelas vossas mulheres, lute, vamos lutar, vamos reconstruir. Volta, por favor. Sim, diga comigo, sim. Vamos começar a reconstrução. Diga comigo: se encheram de coragem, porque antes faltava coragem, faltava disposição, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Que bom projeto? A reconstrução da vida deles. Quer projeto melhor do que esse? Tem coisa mais importante do que essa? O bom projeto da reconstrução da sua vida, dos seus sonhos,
das coisas grandes que Deus tem para você? Tem coisas mais importantes do que isso? Será que tem? Se tiver, não sei. Quando, porém, Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, diga comigo, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Gente para zombar, gente para desprezar, para criticar, nunca vai faltar. Gente para vir com outro espírito, para poder desmotivar, não vai faltar. Está aí. Ninguém fez nada até então, ninguém se levantou com aquele espírito, com aquela força, vamos reconstruir, vamos lutar, vamos pegar para valer, vamos reconstruir. Ao mesmo tempo, aparece uma turma para zombar, uma turma para desprezar e posteriormente para ameaçar, para atrapalhar. Passa. Eu lhe respondi, diga comigo, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga em voz alta comigo, o Deus dos céus fará que eu seja bem-sucedido. Diga, o Deus dos céus fará que eu seja bem-sucedido. No quê? Na reconstrução da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua saúde, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. Amém? Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito a vocês, vocês não têm parte nem direito legal em Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Diga comigo, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 50. É muito forte isso. É muito forte isso. O que estava em ruínas há mais de um século, restaurado em 52 dias. 52 dias de fé, 52 dias de muito esforço. Teve dia que não tomou banho. Aliás, boa parte dos dias não tomou banho. Teve dias que não comeu. Teve dias que trabalhou de dia e de noite. Teve dias que trabalhou com a espada numa mão, a colher na outra. A espada numa mão, colocando pedra na outra. Não foi fácil. Aqui nós estamos resumindo a leitura. Não fez corpo mole, se levantou com força, embaraça, atrapalho, ainda que vocês reconstruam, uma raposa sobe em cima, vai cair. Eles falavam, zombavam, vocês não podem reconstruir, vocês não podem realizar essa obra. E eles pegaram para valer, pegaram com muita força, pegaram muitas vezes criaram armadilhas para poder matar. Tinha intenção de matar Neemias para que ele parasse essa obra. Ele não perdeu o seu foco. Quando ele chamava Neemias, ele disse: eu estou num grande propósito, eu estou num grande projeto e não posso parar, não vou parar para ouvir vocês, não vou parar para ir ao encontro de vocês, porque eles tentavam falar: olha, vem aqui que nós precisamos falar com você, olha, Deus tem um recado de Deus para você. Tinha isso também, viu? Falso profeta, vem cá, tem um recado de Deus para você. Ele disse: não, eu estou num grande propósito, eu estou num grande projeto e não posso parar. E permaneceu firme dia após dia, muitas vezes sem comer, muitas vezes sem tomar banho, orando, trabalhando. Há momentos quando chegou na metade da obra, parecia que não tinha mais força para continuar. Ele dizia: Senhor, nos dê força, Senhor, esforça as nossas mãos, nos dê condições, e naquele trabalho intenso, naquela perseverança, naquela determinação, em 52 dias, o que estava um caos foi restaurado em 52 dias. Amém? Esse é o mesmo Espírito. Nós lemos que Deus fala conosco, Deus nos chama para um grande propósito. Não quer dizer que será fácil. Se Deus coloca um sonho dentro de nós, esse sonho vai exigir
ocupações, muitas ocupações, as ocupações certas, e um esforço rigoroso. Quem você é? O trabalhador que não sonha ou o sonhador que não trabalha? Ficou do mesmo tamanho. Deus coloca um sonho dentro de você, te chama para uma grande obra, porque Ele quer realizar coisas grandes na sua vida. Agora, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Eu mostrei a você, Abraão não foi fácil, a batalha não foi fácil, a guerra não foi fácil. Esses 52 dias de Neemias aqui foi uma verdadeira guerra. Lutaram de todas as formas para fazer com que ele abandonasse essa obra. Outro já havia tentado antes dele, mas ninguém fez como ele. Em 52 dias, o que estava um caos foi restaurado. O que está em ruínas na sua vida? Vida financeira? O país está arruinado. É triste dizer, mas está. A vida dos trabalhadores já passa de 4 milhões desempregados e tem aumentado ainda mais. Consequentemente, as famílias passando necessidade, os casais à flor da pele. Está tudo um caos. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aí nos lamentando? Ou nós vamos olhar para a palavra do Senhor, receber a promessa que o Senhor tem nos feito? O Senhor tem nos tirado desse mundinho. Meu filho, sai para fora, sai da tua tenda. A tua tenda é a tua casa. Sai da tua tenda, olha para o alto, olha para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Olha, tudo isso eu darei a você. Eu não tenho esse mundinho para você não. Tenho coisas gloriosas para realizar na sua vida e através da sua vida. É como nós estamos na palavra profética. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora, nós precisamos estar dispostos e entender a nossa responsabilidade. Você começa como ainda o ano passado, eu falei muito sobre isso. Nós não sabemos nem por onde começar. Mas nós começamos pela oração. Nós começamos orando, nós começamos jejuando, nós começamos clamando a Deus, e Deus vai preparando, Deus vai nos direcionando, Deus vai mostrando o que fazer. É um processo intenso, de oração, de jejum. Nós vamos orar como nunca, clamar como nunca. A igreja vai estar aberta continuamente. Nós vamos estar em clamor todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Mas mais difícil é viver uma vida em ruínas. Estou certo ou estou errado? Eu pergunto, o que será que é mais difícil? Um sacrifício que nós fazemos para mudar situações, e quando nós, na direção de Deus, nós agimos com a fé, com o Espírito, ela muda, ou viver uma vida inteira sacrificada? O que você quer restaurar? O que você está determinado a restaurar? Porque o Espírito fala com você, como Neemias foi usado por Deus para falar com aquele povo. Olha o caos que vocês estão, olha o caos que nós estamos, olha a destruição, olha que terrível que está, vamos reconstruir. As pessoas disseram, vamos. Mas teve aqueles que disseram não. Mas você viu que Neemias já falou, vocês não têm parte nisso. Vocês não têm parte nessa obra, não têm parte nessa reconstrução. Pode ficar, do jeito que você quiser aí, pode ficar, que vocês não têm parte, nem serão lembrados. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. O ano passado nós entramos de uma forma tão intensa, na segunda-feira, muitas pessoas às vezes vinham pela manhã, quando chegava à tarde já tinha testemunho para contar. Situações sendo mudadas, situações sendo revertidas, restaurações acontecendo. Nós vamos mover o mundo espiritual em nosso favor. Deus levantou, e volto a dizer, nunca foi levantado uns 52 dias numa hora tão oportuna, no momento tão oportuno como agora. É agora que nós precisamos agir a nossa fé, e realmente a nossa fé tem que ser a diferença. Nós já estamos em julho, gente. Não é verdade?
nós já passamos do meio do ano. Se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar no Espírito, se nada mudar na fé, nada mudará nos resultados. Vamos lutar? Vamos lutar, gente? Vamos reconstruir? Eu vou usar as palavras de Neemias. Vamos reconstruir? Diga comigo, vamos. Vamos reconstruir. Diga, eu vou reconstruir a minha vida. Diga, eu vou reconstruir. Tudo que está em ruínas na minha vida será restaurado em nome do Senhor Jesus. O espírito daquelas pessoas, o Neemias, quando chegou lá, ele disse: do jeito que está, não vai ficar. E eu vou fazer uma colocação, uma pergunta importante a você, que eu fiz a semana inteira. Deus tenta restaurar algo? Sim. Ele restaura. Deus tenta abrir uma porta? Ele abre. Deus tenta curar? Ele cura. Deus não faz tentativas. Deus faz. Quando Deus mandou Neemias lá, não era por uma tentativa, era por uma obra certa. Agora, Deus fez a parte dele, Neemias fez a parte dele, e o povo fez a parte dele, fizeram a parte deles. E foi restaurado. Deus está pronto a fazer a parte dele. Nós vamos fazer a nossa. Agora você tem que estar disposto a fazer a sua. Lutar. Deus coloca sonhos. Os velhos terão sonhos, os jovens visões. Horas Deus fala por sonhos, horas Deus fala por visões, horas Deus fala conosco no nosso íntimo. E é necessário estar em espírito para discernir o que Deus está falando. Amém? Fique em pé, pega o teu propósito dos 52 dias, segura na sua mão.